Sani Carivanity, nesse vídeo aqui na esteira do que nós falamos nos últimos dois vídeos sobre as Páscoas Veronesas, eu pretendo falar um pouco mais sobre a tradição das Páscoas Veronesas, o que eles fazem hoje em dia lá, mas também eu faço um pequeno confronto com o que acontece no sul do Brasil, em particular no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, que é a comemoração da revolta dos farrapos. Muitos conhecem como Revolução Farroupilha, mas na verdade acredita-se que o primeiro nome mesmo dado foi a Revolta dos Farrapos, porque é isso, né? Literalmente o que acontece é uma revolta a revolta dos farrapos, então eu prefiro chamar por revolta dos farrapos. Bem, vamos ver o que uma coisa tem a ver com a outra. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, é importante que você ative para receber o conteúdo, caso contrário o YouTube não vai te notificar das coisas que aparecem aqui no canal. Nós temos o Evangelho de São Marcos, esse é o livro de São Marcos que está no Novo Testamento, traduzido para a língua vêneta, é um livro bilíngue, ou seja, ele está em vêneto e português, tem a tradução em vêneto e depois logo abaixo português. Ele foi feito por quê? Porque São Marcos é o patrono dos vênetos, especialmente o patrono da Sereníssima República de Veneza, a nossa república, a República dos Vênetos, que durou mais de 1.100 anos, oficialmente 1.100 anos. Então, se você quiser, você pode também adquiri-lo aí para ter na sua casa, enfim, também ler para o seu filho, para sua filha, e sempre é uma boa leitura e também com as nossas tradições, né? Enfim, estamos falando do patrono da Sereníssima República de Veneza, temos a bandeira do Vêneto, é claro que ela está empacotada, se você quiser também tem essa bandeira aí. E por último tem o calendário vêneto, né? Que é o calendário produzido lá no Vêneto, na região do Vêneto. Então eu pego deles lá e repasso para vocês aqui, quem quiser. Esse daqui é o calendário de 2024. Muito bem. Então, eu pretendo fazer esse vídeo, é claro, para finalizar, para encerrar esse momento das Páscoas Veronesas. E como eu havia dito no primeiro vídeo ainda, assim, um argumento muito amplo. Vocês viram que foram apenas 2 vídeos, mas esses 2 vídeos aí eu tive que meio que fazer assim uns cortes e tal, porque é muita coisa, é muito detalhe e às vezes os detalhes precisam de outros detalhes para fazer sentido e assim é realmente impossível a gente explicar isso em poucos vídeos e a gente sabe que quando lança vídeos demais, por exemplo, se eu fosse lançar uma sequência de 10 vídeos, ou até mesmo, sei lá, 5 ou 6 vídeos a respeito de um tema só, as pessoas no YouTube enjoam, né? As pessoas não querem mais assistir e tal. Então isso aqui é realmente material para curso, onde a gente pode se aprofundar com mais tempo. Isso aqui é um material para curso, geralmente toda a história ali do Vêneto, assim, os meandros dela, muito frequentemente são pautas para cursos que a gente não consegue lançar aqui no YouTube porque fica chato, né? As pessoas assistem o primeiro, acham interessante e depois os demais vai meio que degringolando, assim, quase que ninguém mais assiste. Portanto, é normal isso, né? Com todos os vídeos, em qualquer pauta, isso aqui vai acontecer. É por isso que eu sempre tento trazer uma versão um pouco mais suprimida e com os detalhes mais importantes para vocês saberem ali, pelo menos resumidamente, o que ocorreu. Pois bem, na verdade as Páscoas Veronesas, se a gente for perceber, foi uma revolta, certamente foi uma revolta, uma insurreição contra um poder que estava ali oprimindo de algum jeito ou querendo oprimi-los. Então, como vocês viram nas últimas 2 aulas, os últimos 2 vídeos que eu gravei aqui para vocês, as pessoas tiveram que pegar em armas, né? Inclusive os civis, principalmente também os camponeses, a gente vai ver quando entra a fundo, os camponeses também pegaram em armas, isso foi muito comum, tanto que os camponeses foram os últimos a pararem com a revolta, né? Na última aula, aqui, o último vídeo de ontem, vocês viram que os camponeses, eles tiveram que ser convencidos praticamente à força, claro, não à força como faziam os franceses, mas eles foram convencidos assim com muitas custas pelos líderes dessa revolta das Páscoas Veronesas, que não tinha mais jeito, enfim, os próprios líderes acabaram pensando, né? Ou a gente se rende aqui porque o governo central, infelizmente, da Sereníssima República de Veneza era um governo decaído já, né? E se fossem momentos de paz, provavelmente aquilo ali, esse governo ia durar, né? Até que chegasse um melhor, como aconteceu em vários momentos da história
Vários momentos da história tiveram governos assim, mais ou menos, mas pegaram um período ali de paz, né? Não teve muito confronto nem nada, e aí passaram, e a maior parte dos conflitos da Sereníssima República de Veneza se teve ali a graça de ter homens, realmente homens no governo, que disseram, não, vamos pegar em armas e a gente vai lá e vai atacar e vai partir, ou pelo menos faz uma paz armada, a gente vai se proteger até os dentes aqui de armas, e esses caras não entram, e se botarem o pé aqui, eles vão ser literalmente mutilados. Não foi isso que aconteceu, foi tudo errado, um momento errado, provavelmente muitas traições aconteceram, isso daqui é algo que, assim, eu analiso vendo a história, porque a gente teve ali o Doge, o Ludovico Manin, que não era vêneto, para começar, não que seja um pré-requisito ser traidor, porque não é do local, mas é muito mais fácil trair uma pátria que não é a sua. Porque não existe aquele apego, né? Aquele amor, aquele sentimento mesmo. Puxa, minha família toda está aqui desde 900 e não sei o que e tal. Então, entendam. E aí, em outro momento também, a gente consegue analisar que a vida dele foi poupada, a vida dele e de outros camaradas dele ali. E o próprio Doge Ludovico Manin, ele morre não executado, como muitos dos líderes aqui que colocaram a pele em risco, assim como essas pessoas de Verona, né? E parabéns aos veroneses por terem feito isso, mas infelizmente aí muitos dos que estavam no poder não fizeram, e o próprio Ludovico Manin e algumas pessoas que estavam no controle do governo naquela época infeliz morreram de velhice no campo, nas suas mansões, né? Então, alguma coisa aconteceu para suas vidas serem poupadas. Ludovico Manin era o chefe maior do Estado, pessoas muito menores e que tinham bem menos relevância do que ele foram fuziladas em praça pública. Alguma coisa é estranha, entenderam? Alguma coisa é muito estranha, alguma coisa está fedendo aí. Bem, o que acontece é que até hoje em Verona, principalmente, não só em Verona no Vêneto inteiro, mas Verona, é claro, onde as coisas aconteceram, existe ali um fulgor nessas comemorações das Páscoas veronesas. Porém, eu fiz um confronto no pensamento, né? Muitas pessoas no Brasil ficam pensando, eu não entendo por que no Rio Grande do Sul comemoram a revolta dos farrapos se essa revolta foi fracassada, na verdade foi perdida, né? Depois de 10 anos aí eles tiveram que se render. Porém, as Páscoas veronesas, do mesmo jeito, né? Eles lutaram e no final eles tiveram que se render porque não foi possível com aquilo que se tinha e o momento que se agiu ali não foi o suficiente para conter. Mas, basicamente, os dois, tanto as Páscoas veronesas quanto a revolta dos farrapos, não se está realmente comemorando uma vitória, né? Não é a vitória que se comemora, mas sim a bravura daquelas pessoas, as vidas que foram perdidas em prol de um ideal. É claro que agora a gente precisa, óbvio, tudo isso é louvável, né? Tanto lá eles comemoram isso, a bravura do povo, enfim, porque a gente pode ver que muitos lugares ali, muitos vênetos que ficaram com medo e não fizeram absolutamente nada, e principalmente os veroneses se mexeram, se levantaram e lutaram, né? Não só os veroneses, outros ali também fizeram isso, mas muitas pessoas, enquanto muitas pessoas não fazem nada, outros fazem. Então, na verdade, é isso que se comemora, é a coragem daquele povo, é a coragem daquelas pessoas e naquele momento se levantarem e pelo menos lutar e pelo menos morrer pelo aquilo que eles acreditam, né? Os próprios colonos não queriam parar e iriam provavelmente morrer lutando ali, né? Sem sombra de dúvidas. É claro que eles eram um dos mais atacados, porque os exércitos chegavam ali no campo e, enfim, faziam horrores, né? Principalmente com as mulheres, como eu falei com vocês. Vamos pensar que muitas mulheres não foram estupradas ali, isso é uma das características que não podem ser esquecidas, tanto de Napoleão quanto dos seus liderados, que era basicamente a característica de Napoleão, sim, um brilhantismo militar nas estratégias militares e uma falta de moral
tremenda, né? E aí essa falta de moral passava por mortes desnecessárias, as pessoas se rendiam, eles matavam do mesmo jeito. Por que matar quem está rendido? Isso aqui era coisa de turco, né? O Império Otomano fazia isso, eles fizeram isso com o Bragadin. O Bragadin e o outro general Vêneto lá em Famagusta já tinham se rendido, claro, depois que ficaram lá 6, 7 meses tentando, né, na resistência, eles já tinham se rendido, e aí o general turco lá, o líder turco, o sultão, simplesmente decide matar. Por quê? Porque eu quero matar esses cristãos. Então isso daqui é coisa de gente que não tem escrúpulo, né, entendeu? E Napoleão era basicamente igual, ele não tinha moral nenhum, não tinha nada. Isso espalhou, né, muitos problemas, e o seu próprio regime que foi criado, que é aquele que basicamente é a base daquilo que a gente vive até hoje, infelizmente tem muito disso, né, um regime que tem um brilhantismo diplomático, um brilhantismo estratégico, mas com muita pouca moral, né, com muita pouca ética. Todo mundo puxando o tapete um do outro e fazendo aquilo que precisa ser feito, desde que no final a gente fique bem, né? E é isso aí. Napoleão é isso. O nosso sistema hoje em dia é a cara do Napoleão. Pois bem, então, voltando aqui, o que ocorre é que os veroneses, sim, eles comemoram, não só os veroneses, como falei, o Vêneto inteiro, hoje em dia comemora a bravura, em particular, dos veroneses, que iniciam esse processo aqui de enfrentamento, e naquele período, né, a gente vê que muito do que tem ali começou lá na Lombardia, lá em Bérgamo e Brescia, porém essas partes pertenciam ao Vêneto, e naquele tempo já era meio que considerado, na cabeça assim, dos vênetos, meio que considerado Verona ali já. E aí, basicamente é isso que é comemorado, essa bravura, apesar da perda. No Rio Grande do Sul é a mesma coisa, muitas pessoas não entendem, né? Mas é a mesma coisa, eles comemoram, de fato, a bravura do povo de ter, né, se levantado contra ali uma possível injustiça, que era a taxação, né, principalmente do charque, entre outros impostos. Depois foi entrando outras reivindicações ali. É claro que aí existem muitas partes ali que eu não concordo, né? Existia muita ideologia ali que eu não concordo. As pessoas que estavam envolvidas, boa parte das pessoas que estavam envolvidas na revolta, que eram líderes, eles pertenciam a muitas sociedades secretas, há muitas ideologias ali que eu definitivamente não concordo, eu não vejo como aquilo poderia ser bom. Porém, no Brasil naquela época, na verdade, todo mundo meio que já fazia parte disso, né? Pelo menos todos os líderes. Existe muita literatura, muita não, alguma literatura, bem pouca literatura na verdade, falando sobre os problemas que os nossos colonos também chegaram aqui e enfrentaram com esses líderes. Enfim, né, lusos brasileiros, que eles já estavam meio que envoltos em uma outra ideologia, e isso não era diferente naquela época. Portanto, claro, a revolta, porque muitos cidadãos participaram dessa revolta também, muitos civis participaram da revolta dos farrapos em prol de uma causa digna, né? Muitos escravos também participaram em prol de uma causa digna. Então isso daqui é louvável, as pessoas acabam, às vezes nem sempre sabendo assim tão claramente, e às vezes as pessoas não querem saber a verdade, né? Elas querem uma versão da verdade, achar que todo mundo era herói, lindo, maravilhoso, né? Sabendo que nós tínhamos um tal de um Garibaldi, um filho da mãe aí, né? Porém, não era só ele, muitos outros também eram iguais e inescrupulosos, mas o que vale mesmo também são as outras pessoas que se envolveram nesse processo, e o processo inteiro acaba sendo venerado de certa forma como demonstração da coragem do povo e da sua vontade, pelo menos, de mudar alguma coisa. Agora, é claro, a gente sabe que o propósito inicial não era, de fato, se separar do Império Brasileiro, aqui falando sobre a revolta dos farrapos, pelo menos o inicial, né, não era. Isso aqui foi consequências que vão sendo desdobradas ao decorrer do curso, né, foram tantos anos ali, mas sim essa parte aqui dos impostos, das taxações, queriam uma certa isenção, enfim, e aí depois ao decorrer do tempo que não havia muita negociação ali, sim, houve essa ideia de se separar do Brasil. Agora, se isso teria dado certo, se realmente tivesse dado certo, eu não sei, tá bom? Porque as mesmas pessoas que estavam já influenciando o Império Brasileiro, e que depois deram o golpe, tomaram e fizeram esse Brasil que está aqui hoje,
elas tinham o mesmo pensamento e a mesma ideia desses líderes da revolta. Então, basicamente, seria um mini Brasil, entendeu? Uma das republiquetas que nós temos aqui na América Latina, provavelmente, talvez alguma coisa socialista, muito parecido com os vizinhos, alguma Argentina, alguma coisa assim. Então, aí eu já não sei, né? Eu não sei se teria sido bom que essa separação tivesse acontecido, né? Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Não sei se isso teria sido bom, efetivamente, para as pessoas que estavam aqui naquele período. E se tivesse acontecido, provavelmente os vênetos, nem os trentinos, nem os lombardos não estariam aqui. Iam estar ali alguns poucos alemães que já estavam aqui, teriam sido totalmente assimilados, inclusive a imigração foi totalmente barrada nesse período aqui da guerra e provavelmente eles não iriam mais continuar, acredito, a imigração para cá, porque eu não sei qual era a visão deles a respeito disso. Mas enfim, né, visto as ideias políticas que eles tinham da revolta dos farrapos, eu não acredito que teria nascido uma boa nação daquele momento. Pode ser que talvez em algum outro momento, com pessoas melhores, as coisas teriam sido diferentes, mas naquele momento ali eu não sei, eu tenho uma certa dúvida, porque se você vê que é tudo meio que farinha do mesmo saco, é impossível, né, sair alguma coisa diferente de farinha do mesmo saco. Então você me perdoe se você tem esse romantismo em consideração a revolta dos farrapos, né, chamada de Revolução Farroupilha, porém eu também, claro, eu tenho esse amor porque eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu também não sou cego ao extremo de não ver, né, que certas pessoas que estavam ali, que iam liderar e que iam escrever a Constituição da nova República, eram as mesmas pessoas que depois fizeram o Brasil, tá bom? Então a gente precisa separar. Continua sendo louvável e venerável o que foi feito principalmente pela população que se envolveu. Isso não destrói os méritos da revolta, não destrói os méritos de se querer, enfim, não ficar abaixo ali de algo que é injusto. A justiça sempre é boa e sempre é plena. Agora, depois é necessário também que a gente pense em outros aspectos para, né, não acabar defendendo raposa em pele de cordeiro, né? Ou lobo em pele de cordeiro. Então é preciso ter um pouco de esclarecimento nessa parte. É difícil fazer esse tipo de crítica, dói em mim, porque desde muito pequenos nós, gaúchos, somos acostumados com a revolta dos farrapos, e aí depois a gente começa, né, principalmente nós que temos esse contato com a unificação da Itália, e aí vai somando os personagens, e vai somando também o golpe da República no Brasil, as pessoas que estavam por trás, as ideologias que eles queriam, que eles colocaram em prática, e tudo como descambou, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e não só engolir, enfim, romantismo também. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se eu lhe desagradei, sinto muito, né? É a minha visão a respeito disso, uma visão um pouco mais fria, analítica. Espero que você, né, não tenha se magoado profundamente. Eu respeito aí a sua visão também sobre as coisas, mas tente pensar, tente se aprofundar um pouco nessa questão aqui, que você vai ver que alguma lógica, pelo menos ali, uma porcentagem pequena do que eu disse faz sentido, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.